Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 13. Muito bom, André e Felipe, receber vocês aqui. Muito bom. Tinha uma irmã que falou comigo essa semana, ela é do Ceará, recém-chegada aqui a Curitiba. Se não cantar aquela música, eu nem sei, eu não se cantou, meu irmão. Mas no final, qualquer coisa, Pastor Fábio sabe quem é, Pastor Fábio? Não consigo identificar o rosto. Cantou a música? Não? Cantou não? No final a gente termina com eles cantando. Pedi um diácono ali um obreiro para ver qual é a música. É Milagre? Já chegou até você? É do primeiro CD, não? Não? É do quinto? É do quinto? Se lembra ainda? É? Tá bom. Então, no final você canta Milagre? Milagres? Então tá bom. Lucas 13. Mais alguém curte ali, teve mais um glória a Deus, né? Lucas 13, do 10 ao 17. A cura de uma mulher encurvada. Ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Diga, um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo endireitou-se, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Jesus respondeu-lhe, porém, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão? Veja, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Muito bem. Esta é uma passagem que apenas o Evangelho de Lucas registra. É provável que Mateus a conhecesse, que Marcos também, e João a conhecessem o fato e talvez até estivessem presentes, diferentemente de Lucas, que não estava presente. Veja, há muitos milagres que Jesus fez e não estão registrados na Bíblia de João, né? Uma hipérbole. Se fosse escrever tudo que Jesus fez, todos os milagres, o mundo inteiro não caberia os livros, um exagero. Mas há milagres que Jesus realizou que algum ou outro evangelista não registrou. E há milagres que nenhum dos 4 registraram. Mas Lucas, um médico, né, um historiador, um pesquisador, mas um médico, ao ouvir essa história, ele fez questão de transcrevê-la, de colocá-la em seu evangelho, em seus escritos. Porque é certamente uma história que chamou a atenção de um médico, de alguém que já tratou uma pessoa encurvada com algum problema de coluna, e a gente sabe que até hoje, no século 21, problemas de coluna são coisas muito sérias, né? E às vezes o médico
com toda a tecnologia, com todo o conhecimento hoje, com cirurgia e tal, não consegue resolver. Imagine nos dias do Dr. Lucas. Era algo realmente para chamar a atenção de um médico. E Lucas registra essa história com alguns detalhes muito enriquecedores para nós como crentes. Versículo 10 diz que Jesus ensinava num sábado, numa sinagoga. Ensinar era o principal ministério de Jesus. Jesus não era conhecido como pregador, ele era conhecido como mestre, como rabi. O ensino era uma prioridade. Ele percorria as aldeias ensinando, curando e pregando. Não como nós, pregando, curando e ensinando. Ensinar era o que ele fazia como prioridade. Era um sábado, era um dia sagrado para os judeus, um dia de descanso. Eles iam normalmente a esses templos chamados sinagoga, né? Havia o templo em Jerusalém, mas os judeus não podiam ir todo sábado, dia de culto, ao templo em Jerusalém. Então, depois lá do cativeiro babilônico, eles fizeram em cidades que eles moravam templos que eles chamavam de sinagoga. E ali eles se reuniam para cantar alguns salmos e ouvir uma ministração da palavra. Neste sábado, quem estava pregando era Jesus. Jesus estava ensinando num templo que cabia ali algumas dezenas de pessoas. Aquela mulher, ela tinha acesso a não exatamente onde ficavam os sacerdotes, onde Jesus estava pregando, mas ela podia ir além de onde os gentios poderiam ficar. E ela está participando ali daquele culto realizado naquele espaço santo, sagrado, e Jesus está ensinando naquele momento. O texto de Lucas diz que aquela mulher, ela tinha uma deformidade física, a sua espinha dorsal era curvada, e por 18 anos ela sofria dessa enfermidade. Uma mulher que carregava consigo uma marca, uma dor, um sofrimento extremamente grave e prolongado, né? Mas precisa abrir um parênteses aqui, eu acho que vale a pena falar isso, né? Imagina uma pessoa de 18 anos sofrendo de uma enfermidade grave que lhe devia causar tanta dor. Mas apesar disso, essa mulher, ela tem consciência de que aquele dia de culto é um dia importante para ela ir para a igreja, né? Que coisa, né? Que lição para nós. Quantas pessoas faltam culto porque tem festa no Play? Quantas pessoas faltam culto porque estão cansadas? Ou dizem assim, não, já fui domingo, de manhã. Quantas pessoas não têm essa disposição de servir ao Senhor, que esta mulher é uma lição para a gente, né? Eu acredito muito nisso, irmãos. Eu acredito que quando Deus, no Antigo Testamento, instrui que o sacrifício é a forma de nos apresentarmos diante dele, é porque o sacrifício é algo que dói na gente, é algo que exige algum esforço, né? Você não sacrifica resto, você não sacrifica algo que não te doa, como diz a Bíblia, que não te custe nada. E era muito difícil para esta mulher caminhar, era muito difícil para essa mulher ter o equilíbrio. Ela se movia mais lentamente, ela se movia com dor, mas ela está ali no templo. E eu acredito nisso. Toda vez, irmãos, que você vier ao templo, mesmo que você venha cansado do trabalho, e alguém diga assim, poxa, você vem para o culto e fica cochilando, mas você diz assim, é melhor cochilar aqui no templo que no sofá. Quando você vem aqui e você está sacrificando a sua oferta, o seu louvor, o seu culto, a sua adoração, porque Paulo diz que isto é um sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, pode ter certeza que isto é algo que atrai a atenção de Deus, e você nunca vai sair daqui sem que Deus ministre algo, sem que Deus dispense algo sobre a sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Essa mulher é uma lição para nós. Há 3 expressões no texto que nos chamam a atenção para a gravidade do problema dela. Primeiro, Jesus diz no versículo 16 que essa enfermidade, esse espírito de enfermidade, era causado por Satanás. Satanás que
a aprisionava. Então veja, era uma doença espiritual. Diga, é uma doença espiritual. Não era algo que pudesse ser curado com aspirina. Não era algo que uma terapia, ou mesmo uma cirurgia, caso fosse possível, pudesse curá-la. Era Satanás quem a aprisionava. Era Satanás que colocava sobre ela um peso, um fardo, que a puxava para baixo. Nem toda enfermidade ela é espiritual. Há enfermidades que são naturais, que são da nossa esfera de existência. Há problemas que enfrentamos que somos nós mesmos que causamos. Há problemas que enfrentamos porque Deus nos prova. Mas há problemas que são de origem satânica. E esta mulher enfrentava uma enfermidade de origem satânica. Se ela passasse por qualquer médico, se ela tomasse qualquer remédio, nada na esfera humana tinha poder sobre aquele mal. Era um mal espiritual. Um outro detalhe que o texto nos dá sobre este problema que ela enfrentava é que era um problema de longa duração. Não era algo que ela estava sofrendo há 18 dias. Eu queria que você, não queria não, mas você pode fazer esse teste. Tente ficar encurvado por 18 minutos. Tente ficar assim por 18 minutos, se você quiser ter uma palhinha do que aquela mulher sentia. Poucas pessoas aqui terão com força física para ficar 18 minutos encurvado. Vai exigir uma força. E quando você se levantar, vai doer um pouquinho. Né? Vai doer um pouquinho. Vai ou não vai, Ezequiel? Vai doer. A gente depois dos 40, né, meu filho? Dói. Imagina 18 anos, irmãos. Não são 18 horas. Não são 18 dias, são 18 anos. Então, e o texto fala duas vezes, ou seja, Lucas faz questão de falar da prolongação do problema para expressar exatamente gravidade, para ver se a gente se condói de alguma maneira com esta mulher. Um outro fato que ele aponta, que demonstra a gravidade desse problema, é que ele diz assim: e não podia endireitar-se de modo algum. Ou seja, não havia uma posição mais confortável. Não havia um modo que ela pudesse sentir menos dor. Não havia solução possível. Um médico está dizendo, ela não pode se endireitar de forma alguma. Não há remédio, não há ninguém, não há nada que possa amenizar o seu sofrimento. Então, é um problema espiritual, é um problema de longa duração e é um problema que não há solução possível, não há solução à vista. Esse é um tipo de problema, e há muitos problemas assim, há problemas dessa maneira, que afetam todas as áreas da vida. Era o caso do problema desta mulher. Era um problema espiritual, afetava espiritualmente, porque a Bíblia diz que ela era presa por Satanás. Se ela tivesse algum ministério, se ela tivesse algum chamado, se ela tivesse alguma vocação em Deus, ela estava presa. Há uma diferença entre estar presa e ser possessa. Ela não era exatamente possessa. Há 3 níveis que Satanás atua na vida de alguém. Primeiro é tentação. Todo mundo passa por tentação. Todos. Tentação é algo que o diabo faz direto. Você pode ter 80 anos, você vai ser tentado. Você pode estar num monte, jejuando, orando há 7 dias. Ele vai te tentar. Satanás também pode se apossar de alguém, da mente, da parte do corpo, não de um crente. Satanás não se apossa de um crente, não daquele que tem o Espírito Santo. Mas há uma forma que Satanás atua, que ele oprime, que ele causa um peso, e crentes podem passar por períodos assim. Jesus disse para uma igreja: eu sei que onde vocês estão é o trono de Satanás. Existem lugares, existem momentos que nós chegamos ou que nós enfrentamos na vida que sentimos opressão, dor, angústia.
numa pressão espiritual. Existem ambientes que eu chego, centro de cidade normalmente, centro de cidade, pastor Jarmuth, que eu chego e eu sinto opressão. Eu sinto a pressão espiritual daquele lugar, quer seja ligada a drogas, quer seja ligada à prostituição. Eu sinto que aquele lugar é um lugar onde espíritos malignos atuam com maior peso. Existem pessoas que eu atendo e depois de 1 hora de conversa parece que eu bati uma laje. Eu estou profundamente cansado por causa da pressão espiritual. Aquela mulher era oprimida por um problema e aquilo a encurvava. Então, aquele problema era um problema que afetava espiritualmente, mas que também a afetava fisicamente. Havia um reflexo espiritual. Raramente um problema atinge apenas uma área. Eu nunca vi ninguém dizer, pastor, eu estou com um problema social, eu estou desempregado, mas eu estou bem emocionalmente. Eu estou bem no meu casamento, eu estou dormindo bem, eu estou bem, estou orando mais. Não. Um problema em uma área vai afetar outras áreas, porque nós somos um conjunto, um complexo ligado. O problema tinha origem espiritual, mas não a atingia apenas no espírito. O seu corpo físico sentia o peso. Depois de 18 anos, aquela mulher agora estava encurvada e certamente isso lhe causava dores. Ela tinha problemas emocionais. Aquilo lhe devia causar tristeza. Aquilo lhe devia causar angústia. Pense em uma pessoa, irmão, porque toda enfermidade gera isso. Toda enfermidade vai gerar esse tipo de tristeza, de angústia, de sofrimento emocional. Passei agora pelo Covid. Um dos maiores problemas do Covid é uma enfermidade séria, real. Embora o índice de letalidade seja pequeno, mas é uma enfermidade. Causa incômodo, causa dor. Agora, o isolamento, ficar sozinho, o medo, é um dos maiores problemas do Covid. Você pode ser destruído pelo emocional. Ela era uma mulher com problemas emocionais. Ela era uma mulher que tinha problemas profissionais, como se diz modernamente, laborais. Ela não podia trabalhar muito. Ela tinha problemas financeiros. Porque o que uma mulher encurvada, 18 anos, poderia fazer como profissão? Sentia dores, andava lentamente, não tinha um equilíbrio perfeito. Ela tinha problemas emocionais. Ela tinha problemas sociais, né? Era aquela pessoa que alguém diz, lá vem a encurvada, vai falar da dor, vai falar que está sofrendo, vai falar que hoje está doendo mais. Se esta mulher fosse casada, quando esse problema surgiu, é provável que o seu esposo a tenha deixado. Ou se ela não fosse casada ainda, não iria casar. Aquilo lhe tirou a beleza, aquilo lhe afetou a autoestima. A Bíblia não fala o nome dela, isso é significante, diz que ela não era, quando não se diz o nome, diz que ela não era alguém rica, não era alguém importante, não era alguém querida, famosa, socialmente admirada. Não, ela era uma mulher rejeitada, uma mulher problemática, né? Uma mulher com a vida marcada pela dor, dor física, dor emocional, dor social, uma vida marcada por perdas, por limitações. O problema dela não era um problema simples. Há certas situações que enfrentamos que encurvam, tem o poder de nos encurvar, de encurvar qualquer ser humano. Quando você tem uma perda, você pode elaborar essa perda e seguir em frente. Mas há problemas e há perdas, há derrotas que nós sofremos, uma após a outra, em áreas diferentes que causam profundos traumas. O trauma normalmente acontece assim. Quando você tem uma perda e aquilo te abate, e baixa a tua imunidade física, emocional, você fica para baixo. E no momento difícil da vida você tem outra perda.
uma dor sobre outra dor. A viúva de Naim, que estava enterrando o filho, ou seja, ela era viúva, tinha perdido o marido, agora está enterrando o filho. Ou seja, é um momento traumático. Quando você está enfrentando um problema numa área e outras coisas começam a ser afetadas, e outras coisas afetadas, e outras coisas começam a dar errado, isso pode encurvar alguém. A vergonha encurva. Você já viu uma pessoa que está marcada pela vergonha? O que faz uma pessoa com vergonha? Uma pessoa com vergonha, ela não olha em frente. Ela baixa a cabeça. Você já viu, Felipe, alguém cantar com vergonha? Ela baixa a cabeça, ela fecha os olhos. Ela não olha para frente. Você já viu alguém que está mentindo? Alguém que tem vergonha do que fez? Eu não estou falando de um sociopata. Eu não estou falando de um mentiroso profissional. Estou falando de uma pessoa normal. Quando ela não pode lidar com a verdade, quando ela não tem coragem de assumir aquilo que ela fez ou aquilo que ela disse, então essa pessoa, ela não tem coragem de levantar a cabeça. Quando ela está sendo filmada, quando ela sabe que as pessoas vão assistir e ela está com vergonha, então ela baixa a cabeça, ela cobre o rosto, ela dá um jeito para que ninguém veja, ela está com vergonha. Ela não quer ficar famosa pelo que fez. A vergonha encurva as pessoas. Uma outra coisa que encurva as pessoas é a decepção. A decepção encurva. Imagine o jogador de futebol. Ele está para bater o pênalti. Ele pegou a bola. Ele é o cobrador do time. A expectativa dele é que ele vai fazer o gol. Ele treinou para aquilo. É o jogo final do campeonato. Aquele gol dá o campeonato ao time. Ele faz aquilo, ele é especialista naquilo. Ele está emocionado porque ele treinou aquela semana e acertou todas as bolas. Mas ele corre para a bola. O goleiro está preparado. O estádio está apreensivo. Final do campeonato. Ele corre, chuta. A bola sobe. O que é que ele faz? Na hora. Quando ele vê a bola indo para fora, o que é que ele faz? Diante de um estádio, ele é automático. Quando ele erra, ele baixa a cabeça. A decepção tem o poder de encurvar alguém. Nos fazer baixar a cabeça. Quem sabe tem alguém aqui assim, né? Encurvado pela decepção, encurvado pela vergonha. Pastor, o que eu fiz à minha família? Burrada que eu fiz. Eu decepcionei os meus pais. Ou eu experimentei uma decepção muito grande na minha vida. Seria o grande dia da minha vida, era o meu casamento, era o dia que eu ia fechar o contrato da minha vida, era o dia que eu ia dar aquela tacada, sabe, eu ia assumir aquele cargo, estava tudo certo, comprei roupa nova, fui no salão, me preparei, distribuí convites, anunciei nas redes sociais, fiz propaganda, estava tudo certo, pastor, estava tudo certo. Mas de repente, algo aconteceu, deu errado, e agora você está encurvado, com medo, diminuído, olhando para baixo. A tristeza prolongada é algo que encurva alguém. Uma pessoa triste é uma pessoa que não levanta a cabeça. Eu acho muito estranho, não estou falando mal de nenhuma religião, nem de alguém que por acaso esteja aqui, tem essa fé. Mas às vezes eu vejo isso, uma pessoa faz algum voto e anda na rua encurvada, que não pode olhar para cima, né?
Mas quem somos como crentes, né? Normalmente devemos andar de cabeça erguida, mas a tristeza encurva. Imagine uma criança triste. Como é uma pessoa nervosa. Se tiver algum ator aqui, pode falar isso. Como é que se interpreta uma pessoa nervosa? Respiração, é ou não é? Como é que é uma pessoa triste? Lábio, né? Lábio vem normalmente para cá. Eu tinha alguém lá em casa que falava isso, tô triste. É ou não é? O triste, ele baixa a cabeça e ele cai os ombros. Alguém triste. Alguém triste. Alguém falou o seguinte: se você estiver triste, você vai querer ficar num lugar escuro, você não vai querer tomar banho, você vai querer se isolar, e você vai cair os ombros e baixar a cabeça. Se você conseguir mudar essas atitudes, você confunde o cérebro, e faz sentido mesmo. Sabia? Se você ficar nervoso e você conseguir controlar tua respiração, que as pessoas falam, conta até 10. O que é contar até 10? Para você controlar a respiração. Se você conseguir, no momento de tristeza, dizer, eu vou tomar um banho, eu vou fazer a barba, o homem, a mulher dizer, eu vou para o salão, eu vou no shopping fazer umas compras, e vou usar minha melhor roupa. Você está triste, está na prova, mas nem parece que está triste, nem parece que está na prova. Você sabia que você engana até você mesmo? Se você ficar num quarto escuro, aceitar a tristeza, cabeça baixa, você vai ficar mais triste ainda. Mas se você se arrumar, tomar um banho, e for para a rua, e tomar um sol, e começar a caminhar, de repente você vai passar por alguém, você fala, ih, isso aí está pior do que eu. Meu Deus, quanto problema, eu estou bem. Há um estudo que diz o seguinte, que se você ficar 2 minutos na posição do super-homem, você pode mudar o teu estado emocional. Porque você não vai ver o super-homem assim. A tristeza encurva. Um fardo longo, levada por um longo período, também encurva. Né? Uma pessoa que leva uma mochila de 1 quilo nas costas, ela não vai ficar encurvada, não. Mas se ela levar essa mochila nas costas por 18 anos, ela vai se encurvar. Um fardo pesado encurva. Então existem coisas que na nossa vida têm o poder de nos encurvar. Uma tristeza que você carrega funciona como um fardo, uma culpa, uma decepção, sabe? Uma coisa que você está levando sobre os ombros, isso vai te pesando ao longo do tempo, isso vai te encurvando, e acontece o que aconteceu com esta mulher. E uma pessoa encurvada por situações assim como tristeza, sofrimento, angústia, culpa, ela vai ter pelo menos 4 consequências na sua vida. Quantas consequências? 4. Primeira consequência que uma pessoa encurvada vai perceber na sua vida é que ela terá a dor como sua companhia diária. Tudo lhe machuca. É uma vida marcada por dor. Eu, com 18, 19 anos, servi o quartel, fui soldado da aeronáutica. E na época a gente fazia treinamentos que consistiam em longas caminhadas. Começava ainda de manhã e a gente caminhava às vezes até meio da tarde, caminhadas muito longas. E a gente ia com uma mochila de uns 5 quilos e com um fuzil da Segunda Guerra Mundial, era treinamento, um negócio de madeira, pesado. Mas que um rapaz de 19 anos, meu irmão, leva aquilo uma boa. A questão é a distância. Chegava um tempo que aquele negócio estava pesando 50 quilos.
que aquela mochila parecia um saco de cimento nas costas. E tudo começava a doer. Tudo começava a doer. Então, uma pessoa encurvada, uma pessoa que leva um fardo, um peso sobre si, uma culpa, uma rejeição, um trauma, uma decepção, por um longo tempo, é uma pessoa que terá a dor como sua companhia. Uma segunda consequência, uma pessoa encurvada será uma pessoa que diminuirá a sua própria altura. Imagine aquela mulher encurvada. Se ela pudesse tocar aqui nesse símbolo, aqui nessa parte branca, encurvada, não se pode. Ela representa alguém que, pelo peso da decepção, da tristeza, dos problemas prolongados, uma pessoa que teve a sua capacidade diminuída. Você conhece alguém assim? Que você olha e diz assim, rapaz, seria um excelente profissional. Esse cara se comunica bem, ele poderia vender qualquer coisa. Esta pessoa seria usada no ministério. Esta pessoa seria uma potência nas mãos de Deus. Esta pessoa, ela é extremamente inteligente, mas um vício a encurvou. Um pecado a encurvou. Um trauma, um sofrimento, algo que aconteceu em algum momento da caminhada, fez com que esta pessoa tivesse a sua capacidade diminuída. É algo que revolta a gente. É algo que você olha assim e diz assim, rapaz, seria um atleta, seria um pregador do evangelho, tem tudo para ser uma pessoa feliz no casamento, mas o trauma impede que esta pessoa alcance o seu potencial. Impede que essa pessoa seja aquilo que Deus projetou ela para ser. Ela está diminuída na sua capacidade. Terceira consequência, uma pessoa encurvada é alguém que não consegue olhar para frente. Aquela mulher andava olhando os pés das pessoas. Tudo que ela via eram pedras. Tudo que ela via era o chão. Era o ambiente, o local que ela estava. Ela representa alguém que perdeu a capacidade de olhar o futuro, de olhar o que está por vir. Alguém que só é capaz de olhar o hoje, o problema, a situação. Você diz assim, Deus tem coisas novas para a sua vida, Deus tem um amanhã melhor para você, mas ela não consegue enxergar. Veja que as pessoas olhavam para ela e diziam assim, ela é uma problemática, ela é uma enferma, ela é uma pessoa que tem um karma, se fosse lá um espiritualista. Mas Jesus diz, não, ela é filha de Abraão. Veja, ela tinha promessas. Quando Jesus diz, ela é filha de Abraão, significa, não, ela tem direito às promessas que dizem respeito a Abraão. Mas ela não conseguia ver isso. Existem pessoas aqui que foram chamadas, que têm um ministério, que têm promessa, mas por estarem encurvadas, elas já não mais enxergam o amanhã. Elas não mais enxergam um dia melhor. Elas só conseguem olhar terra. Elas só conseguem olhar para baixo. Só conseguem o lugar que se encontra. Você é um filho de Deus. Você tem promessas. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem coisas maiores e melhores. Mas se você olhar para baixo, escute, você não vai conseguir enxergar isso. Uma quarta consequência numa pessoa encurvada é que ela não consegue olhar para o alto. E isso diz respeito à fé. Ela tem uma fé que não consegue olhar para o socorro que vem do alto. Como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vem de baixo? O meu socorro vem do alto. Descendo do Pai das luzes, como diz Tiago. Há dias, qualquer pessoa assim, meu irmão, que você acorda cabisbaixo. Eu sou um ser humano, não vim aqui tirar onda de super-herói. Há dias que a gente realmente acorda encurvado.
mas eu estou falando de alguém que vive encurvado. Esta mulher, ela não estava um dia encurvado, a vida dela estava encurvada. Um dia Deus chega para Abraão, e eu acredito que era um dia que Abraão devia ter acordado assim, cabisbaixo. Era um dia que Abraão disse assim: hoje eu não vou sair da tenda. Um dia que Abraão disse assim: eu vou ficar aqui, por favor, ninguém me incomode. Eu estou velho. A promessa não se cumpre, eu não consigo mais olhar para frente, eu não consigo olhar para o futuro. A Sara, tadinha, já passou muito tempo do ponto de gerar filho, não dá mais, eu estou meio desanimado, não vai com a promessa, aquilo que não vai dar certo. Deus fala: Abraão, sai da tenda, olha para o alto, olha as estrelas, Abraão. Você pode contar, Abraão? Olha para o alto. Quando você olha para o alto, você pode ver o Deus que você serve. Você pode ver o Deus que te prometeu. Você pode ver que Ele é muito maior que tua tenda. Você pode ver que Ele é muito maior do que o chão que te cerca. O Deus que te prometeu, meu irmão, Ele te diz: ei, você vai voltar a olhar para o futuro. Você vai voltar a olhar para o alto. Você acredita nisso? Se a história desta mulher terminasse no versículo 11, escute, o que poderia se escrever sobre esta mulher? Ela foi uma pessoa que nasceu para sofrer. Isto seria o título do livro dela: Nasceu para Sofrer. Se escreveria assim na lápide dela: esta mulher é uma pobre coitada. Esta mulher é uma sofredora. Esta mulher nasceu com um karma terrível. A sofredora, a pobrezinha. Veja, a Bíblia não diz o nome dela, a Bíblia não diz o que ela fazia, se era casada, se tinha filhos. Ela era uma pessoa importante, bem relacionada. Ela se tornou uma referência de alguém negativo. Ela se tornou referência de uma pessoa cuja história deveria ser esquecida, evitada. Porque tudo que fosse se escrever sobre ela seria dor. Tudo que fosse se escrever sobre ela se resumiria a sofrimento, perdas, limitações, aprisionamento de sua capacidade, do seu futuro. Alguém que não olhava para frente, alguém que não olhava para o alto. Mas no versículo 12, aleluia, eu não vou terminar no versículo 11, porque no versículo 12, tudo começa a mudar na vida daquela mulher. Eu quero declarar que hoje, 22 de outubro de 2020, quando o Espírito Santo ministrou o meu coração, esta palavra hoje à tarde, ela veio hoje à tarde. Escute, eu creio que hoje será o capítulo 12 para a vida de alguém que veio aqui neste lugar. Talvez essa mensagem, eu tenho certeza disso, ela não está dizendo absolutamente nada para alguém que está aqui. Talvez você está escutando isso, está dizendo: ah, legal, bacana, mas você não está sofrendo, você está vencendo, vitória sobre vitória, glória a Deus por sua vida. Mas eu sei que Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu tenho visto você sofrendo ao longo desse tempo. E eu te trouxe aqui porque eu quero falar contigo nesta noite. 4 atitudes de Jesus mudam completamente a vida desta mulher para sempre. E eu creio que isto será profético para alguém. Se eu estiver pregando essa palavra para alguém, porque aquele era um culto, certamente a sinagoga estava cheia, mas Jesus foi ali para falar para uma mulher. Se eu estiver aqui falando para um homem, se eu estiver aqui falando para uma mulher, eu vou voltar para minha casa nessa noite feliz, satisfeito, porque eu sei que a tua vida vale a pena. Mesmo que alguém te veja como a ovelha negra da família, mesmo que a tua história diga: você não vale a pena, Deus diz: não, você tem direito às promessas de Abraão, você é filho de Deus, eu quero mudar a tua história, vale a pena. Jesus, ele é especialista nisso, ele é especialista em mudar circunstâncias, ele é especialista em mudanças radicais. Ele continua transformando algo em vinho, ele continua dando cor ao que não tem cor, ele continua dando cheiro ao que não tem cheiro, ele continua dando sabor ao que não tem sabor. Primeiro,
Jesus viu aquela mulher. Versículo 12. Diga, Jesus viu aquela mulher. Todos estavam em pé na sinagoga. Era difícil vê-la. Primeiro, ela era uma mulher. Ela era mais baixa do que a estatura média. E segundo, ela estava encurvada. Ninguém poderia ver aquela mulher. E quem visse, talvez a evitasse. Ela era alguém que você não gostava de ver. Ela não atraía, não era algo agradável ao olhar. Eu quero dizer que Jesus está te vendo nessa noite. Os olhos dele estão sobre você. Eu creio nisso. E o olhar de Jesus para aquela mulher foi um olhar diferente. Não foi um olhar de rejeição. O olhar de Jesus para você é um olhar de compaixão. É um olhar de quem diz assim, tem jeito. O marceneiro, o carpinteiro, que já endireitou tantas madeiras, ele tem a ferramenta para endireitar tua vida. Ele olha e diz assim, tem jeito. Eu queria que você cresce nisso, que Jesus está vendo você. Ele está vendo sua vida. Segunda coisa, Jesus chamou aquela mulher para si. Diga assim, ele viu e ele chamou. Entre todos os presentes, a mais rejeitada, a menor, Jesus disse assim, vem cá. Provavelmente ela não viu, porque ela não conseguia olhar para frente. Mas ela estava amando ouvir aquela voz. Aquela voz não era a voz de um rabino. Aquela voz não era a voz de mais um pregador. Aquela voz era a voz de Deus. Era a voz de Criador falando com ela. Alguém deve ter falado, ele está chamando você. Você que está cheio de dor. Você que está cheio de vergonha. Você que está marcado pela decepção, pelo trauma. Jesus está chamando você para Ele. Jesus está chamando aquela mulher para si. Você não é rejeitada por Ele, rejeitado por Ele. Ele está dizendo, você é filha de Abraão, você tem promessa. Terceira coisa, Jesus falou com aquela mulher. Jesus liberou uma palavra de cura. E eu creio que Jesus também está falando com você nesta noite. Eu vou curar você. Eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar esse quadro. Eu vou enxugar as tuas lágrimas. Eu vou curar você desse trauma, dessa depressão. Jesus estava falando com aquela mulher. E está falando com alguém aqui nesta noite. Aquela mulher ouviu a voz de Jesus. Sabe por quê? Porque ela não ficou em casa. Porque ela venceu o cansaço. Porque ela venceu a dor. Ela estava no templo. Sabe por que Jesus está falando com você? Ele pode estar falando com alguém aqui na internet também. Mas você que veio aqui a esse templo, eu quero dizer que você está no lugar certo. E você está diante da pessoa certa. Daqui é o lugar da cura. Daqui é o lugar onde o Senhor manifesta o seu favor, a sua bondade. Ouve, filho meu, diz ele, aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida. O Senhor está aqui para ministrar vida sobre a tua vida. Para ministrar sobre você a cura do teu sofrimento, transformar esse quadro. Agora, em quarto lugar, isso é que me impressiona. Jesus viu. Jesus chamou a si. Jesus ministrou a ela cura. Em quarto lugar, Jesus tocou nela. Diga assim, Jesus tocou naquela mulher. Isso fala de proximidade. Você pode acreditar que está sendo visto. Você pode estar ouvindo a voz de Jesus te chamando para si. Mas Jesus não toca em alguém que não queira se aproximar. Jesus não pode tocar em alguém que queira manter distância. Para que a tua vida seja realmente mudada, transformada, você precisa estar disposto ou disposta a se aproximar dele nessa noite. Para que ele possa te tocar. A palavra de Jesus havia sido lançada, mas um milagre, para ser completado, deveria haver o toque. Deveria haver proximidade. Acho aqui muito interessante. Se você está ouvindo as palavras de Jesus, ele está chamando você para tocar na sua vida nessa noite.
Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso, que hoje é o dia em que Ele vai tocar na tua história. Vai mudar esse quadro. Aquilo que está diminuído, aquilo que está curvado, aquilo que está travado, aquilo que está doendo em você. Jesus se chama para tocar em você. Ei, você não vai ser escravo de Satanás quando você ouvir a voz de Jesus e você estiver disposta a se aproximar dele. Eu não sei o que está encurvando você. Eu não sei o que está fazendo com que você tenha o seu potencial diminuído. Você sabe que pode ser melhor. Você sabe que pode ir além. Você sabe que tem um futuro de Deus para a sua vida, mas você não está conseguindo olhar para o alto. Você não está conseguindo atingir o seu potencial, porque existe algo que está encurvando você. Aquela mulher não poderia libertar-se por si mesma. Ela não poderia dizer assim, eu quero me levantar e eu vou me levantar. Ela não poderia. Aquilo que a puxava para baixo era muito mais forte do que ela. Ela não poderia suportar aquele peso, porque aquele peso era tão grande que a encurvava. Você também não vai conseguir endireitar sua vida sozinho. Porque o que tem puxado você para baixo, escute, é sobre-humano, é espiritual. O peso que está sobre os seus ombros, te limitando, é espiritual. Durante 18 anos, remédios não puderam resolver. Durante muitos anos, médicos não puderam curar. Não havia força na esfera humana que pudesse resistir à força e à pressão que a puxava para baixo. Escute, não há solução humana, não há psicólogo, não há médico, não há tratamento que possa erguer a tua vida. Mas a Bíblia diz que Jesus, com um toque, Ele endireitou a vida daquela mulher. Ele não precisa fazer força, um toque dele pode consertar o que você anos e anos não tem conseguido fazer. Um toque dele pode curar você desse vício que tem te puxado para baixo. Um toque dele pode curar você deste pecado que tem destruído a sua família. Um toque dele pode libertar você desta culpa que tem te envergonhado. Um toque dele pode curar você desse trauma que tem causado decepção, dor e angústia na tua alma. O que tem te encurvado. Você é filha de Abraão, filho, você tem direito à promessa. Quem sabe você hoje entrou aqui assim, pastor, eu estou assim olhando para baixo, olhando para a terra, eu só vejo problema, eu só vejo dificuldade, eu só vejo impossibilidades, eu só sinto dor. Mas hoje o Senhor quer que você sinta esse toque. Hoje Deus quer que você levante de novo os seus olhos e veja as estrelas, e veja a promessa. Que você pode seguir em frente, que você pode enxergar o horizonte mudando. Dizer como o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Durante 18 anos um peso a empurrava para baixo. Durante 18 anos Satanás a prendia como a coleira, puxando-a para baixo. Mas Jesus num dia mudou a história daquela mulher. Num toque, num momento, Jesus pode mudar a tua história hoje. Veja o que Satanás faz com as pessoas. É isso. Jesus não criou aquela mulher. Ela não foi criada imperfeita, ela foi criada perfeita. Ela nasceu imperfeita, nasceu perfeita. Mas algo durante a caminhada a encurvou. Jesus, Deus, criou você perfeito. Deus criou você perfeita, mas algo na sua história, na sua caminhada, encurvou você. Tudo aquilo que nos encurva é satânico, porque nos puxa para baixo e diminui o nosso potencial. Satanás vai fazer duas coisas na vida de um homem e de uma mulher. Ele vai puxar para baixo e ele vai desfigurar a sua identidade, a sua forma. Porque quando Deus criou você, Deus criou a imagem dele. Deus criou você perfeito. Deus criou você como príncipe. Deus criou você como princesa. Perfeito, perfeito.
Mas Satanás, ele tem o poder de encurvar alguém, de diminuir o potencial. Agora, veja aqui algo interessante. Quando Deus foi criar todas as coisas, Deus criou pela fala, a Bíblia diz assim: e disse Deus, haja, e houve árvores. Deus disse assim, haja sol, e houve sol, haja lua, e houve lua, hajam nuvens, e houve nuvem, haja o mar, e houve mar, haja cavalo, e houve cavalo, haja cachorro, e houve cachorro, haja porco, e houve porco. Animais que andam curvados, são quadrúpedes. No sexto dia, Deus disse assim, vamos criar um ser especial. Vamos criar um ser diferente. Vamos criar o homem. Macho e fêmea, diz a Bíblia, os criou. Ele não vai ser curvado. Ele não vai andar olhando para o chão. Ele vai ter o espírito. Homem, aquele que olha para o alto. Ele vai ser criado à minha imagem. Ele vai ser criado à minha semelhança. E Deus não disse, haja o homem. A Bíblia diz que Deus o formou com suas próprias mãos. Deus estava ali naquele templo. Deus está aqui nessa noite. Deus disse assim, mulher, eu sou Deus, vem aqui. Eu vou tocar nesse vaso. Eu vou te refazer. Eu vou tocar. Jesus nunca tinha tocado em ninguém. Em nenhum milagre Jesus tinha tocado em ninguém, mas aquela mulher sem nome, aquela mulher empobrecida, aquela mulher rejeitada, aquela mulher sem amigo, Jesus disse assim, você é tão especial, que eu vou fazer algo especial na sua vida. Como Deus, no início, criou o homem tocando, eu vou tocar em você nesta noite. Eu queria que você ficasse de pé. Você tem duas opções: crer na dor, crer no sofrimento, crer no que você viveu até agora e no que Satanás te disse. Você é isso mesmo e ponto final. Você vai viver olhando para baixo. Você vai viver diminuído. Você vai viver sem ser capaz de olhar o futuro. Você vai viver sem olhar para o alto. Escute. Ou você pode ouvir a voz de Jesus. Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, peso, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus, você pode levar. Ele não vai te curvar. É um fardo de amor. Eu vou pedir. É algo muito importante que eu preciso fazer agora. Esse é um momento muito importante. Tem alguém aqui muito especial que veio aqui nesta noite. E que Deus está falando com ele e com ela, e que precisa ter a sua vida transformada. Por favor, se não for criança, se não for alguma coisa muito séria, você não toma diurético, tem que ir no banheiro, eu vou pedir para você orar comigo. Feche seus olhos, fique em oração. O mundo espiritual está em torno desse lugar. Pai amado, Pai querido, eu quero orar agora por alguém que esteja aqui. Talvez seja uma pessoa que Deus está falando de uma maneira direta. Alguém que chegou aqui com a sua fé destruída. Alguém que chegou aqui dizendo, eu tenho buscado soluções em tantos lugares, mas esse peso não diminui. Essa angústia não passa. Essa dor, essa vergonha que eu sinto na alma não passa. Eu não consigo vencer esse vício, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer essa tristeza. E não consegue, porque Satanás entrou por uma brecha e está montado. Mas ninguém que está aqui é animal, ninguém que está aqui é cavalo. Quem está aqui ouvindo essa palavra é príncipe.
Quem está ouvindo aqui esta palavra é princesa. Quem está ouvindo esta palavra aqui é filho de Deus e tem direito à felicidade que eu tenho. E tem direito à alegria que eu tenho. E é meu irmão e a minha irmã. E eu prego com todo o amor que eu tenho no meu coração, com toda a fé. Porque eu creio que alguém que está aqui, sofrendo por anos, por um tempo, será livre por um toque do Senhor. Espírito Santo, começa a falar de uma maneira especial a esse coração agora. Começa a falar de uma maneira especial a esta vida, a esta pessoa. Fala aonde a minha voz não pode alcançar. Toca onde as minhas palavras não podem tocar. A tua palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Senhor te chama e diz: eu quero trocar o teu fardo. Aleluia, eu quero tocar em você nesta noite.